Uma vida com propósito. Rick Warren. Capítulo 1. Tudo começa em Deus. Pois todas as coisas, absolutamente todas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses capítulo 1, verso 16. Tradução, a mensagem. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. Você não é o foco. O propósito da sua vida é muito maior do que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou até mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou a você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, e não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, e não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos conduz a um final trágico. Atentar para Deus leva-nos a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas,
Descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é em absoluto uma ajuda. O autossacrifício é a minha maneira, de você se encontrar seu verdadeiro eu. Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. Esse não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar os sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ele ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse... Querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma matéria importante e tem sua utilidade, mas, quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia em Northridge, Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual o sentido da vida? Ele não publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que lhes respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso, entre aspas, manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, o que Deus determinou como o meio de fazer aflorar o melhor de si em nós. Deus
não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida, muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos alçado nossas esperanças, seus olhos já estavam sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto soberano que Ele está operando em tudo e em todos. Esse versículo apresenta 3 critérios para nosso propósito. Número 1. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Número 2. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempo e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Número 3. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bytov, romancista russo, cresceu sob o regime ateísta e comunista. Mas Deus atraiu sua atenção num dia triste. Aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez. Apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, repassei a frase como numa escada rolante. Saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito de vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Primeiro dia. Pensamento sobre meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Não sou eu o foco. Um versículo para memorizar. Colossenses 1,16, tradução à mensagem. Todas as coisas começaram nele, e nele encontram seu propósito. Uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Frases. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Primeiro dia, tudo começa em Deus. Você acabou de ouvir a leitura do primeiro dia do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Continue acompanhando o conteúdo neste canal, se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Adquira também o livro físico Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Assim, você ajuda o ministério deste escritor e também contribui para que este canal continue produzindo conteúdo de edificação para a sua vida. Eu sou o pastor Jason Henrique e este é o nosso canal. Que Deus te abençoe.